TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC. Aquele nosso encontro semanal feito sempre com muito carinho, pensado em dar uma pausa nas notícias pesadas do cotidiano e oferecer a você um momento para falar de artes, de turismo, de literatura, de música e, claro, de muita cultura. E você pode sintonizar a TVC em Petrópolis no canal 16, em Nova Friburgo no canal 5, em Teresópolis no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul no canal 3 e em Pati do Alferes no canal 16. Muito obrigada por nos receber toda semana em sua casa e nos permitir espalhar mais cultura para a nossa população. E se você perdeu alguma coisa na TV durante a semana, já sabe, né? Não precisa se preocupar. Toda a nossa programação está disponível no nosso site e também nas principais redes sociais. Vai lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. É só procurar por TV Correio da Manhã que facilmente você nos encontra. Já o meu Instagram pessoal, que muita gente pergunta, é o Sandra Brito Writer. Venha conhecer nossas páginas e interagir conosco também por lá. E no programa de hoje você vai ver uma visita à belíssima Praça Gonçalves Dias, em São Luís, no Maranhão. Uma entrevista com a professora Márcia Verônica, que vai falar conosco sobre o projeto Vôlei Petrópolis. No quadro Talking To, receberemos mais uma atração internacional, o cantor Moses Christopher. É claro que você não vai perder o programa de hoje, não é? Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir, não saia daí. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. A Praça Gonçalves Dias foi inaugurada em 1873 e fica situada junto à Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, um significativo exemplo de arquitetura gótica no centro histórico de São Luís. Entre os belíssimos e preservados prédios coloniais que compõem a paisagem, repousa a estátua do poeta maior maranhense, Gonçalves Dias. A praça, além de propiciar uma bela vista ao pôr do sol da Baía de São Marcos, é famosa por ser ponto de encontro dos enamorados de São Luís, o que lhe deu o título de Largo dos Amores. Eu convido você a visitar comigo mais esse belíssimo destino no Nordeste brasileiro. Bora para São Luís? Estamos na Praça Gonçalves Dias com um grande poeta, um dos ícones do romantismo brasileiro. E ao fundo nós temos a Igreja Nossa Senhora dos Remédios. Olhem que praça mais linda para a gente terminar essa matéria. O monumento em homenagem ao poeta Gonçalves Dias teve sua pedra fundamental lançada em 10 de agosto de 1872, tendo sido inaugurado em 7 de setembro de 1873.
E aqui nós terminamos o nosso passeio por São Luís, a capital do estado do Maranhão. Essa é a linda Praça Gonçalves Dias, homenagem ao grande poeta, pai do romantismo brasileiro. Espero que vocês tenham gostado de passear por aqui conosco. Ali no fundo nós temos a Igreja Nossa Senhora dos Remédios e a gente vai fazer um giro de 360 para você ver como é linda essa praça. Espero que vocês tenham gostado de curtir esse passeio conosco. Eu espero vocês no próximo. Até lá! Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. O nosso convidado de hoje é cantor, compositor, músico e produtor e tem uma experiência de mais de 10 anos na profissão. Americano de nascimento, ele hoje vive em Portugal, mais especificamente na cidade de Aveiro, e vem se destacando bastante no cenário pop europeu. Para quem não conhece, gostaria de apresentar ao público brasileiro o talentosíssimo Moses Christopher. Que tal começarmos com o vídeo de Escape? Afinal, nada melhor que abrir espaço para música de muita qualidade aqui no Cultura, não é mesmo? Acompanhem comigo! Time to get out of my own way. Stop running circles in my head. All this pressure is a prison, building walls of fear around me. No, I can't explain what I feel inside, driving me insane. Because I feel like sometimes I need to escape from myself. Sometimes I want to run away and just escape. Die down to thoughts that don't serve me. Stressed out by fears I can't control. I medicate for meditation, only to feel my hollow soul. No, I can't explain what I feel inside, driving me insane. Because I feel like sometimes I need to escape from myself. Sometimes I want to run away and just escape. Sometimes I need to escape from myself. Sometimes I want to run away and just escape. Head to a place I've never been before, a fugitive
a life I can't live no more. I gotta find my way. Sometimes I need to escape from myself. Sometimes I want to run away and just escape. Sometimes I need to escape from myself. Sometimes I want to run away and just escape. Moses, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Cultura na TVC. É uma alegria imensa receber você aqui em nosso programa. Para aqueles que vão conhecer seu trabalho hoje e para quem vai ouvi-lo pela primeira vez, responda para o nosso público. Quem é Moses Christopher e o que a música representa para você? Olá Sandra e boas ao público da TVC. O meu nome é Moses Christopher. Eu sou cantautor, músico e produtor luso-americano, atualmente baseado em Portugal. Para mim, a música representa tanta coisa. É uma parte enorme da minha vida. A música desperta a minha mente, o meu corpo e, ainda mais importante que isso, a minha alma. Eu, como músico, tenho a sorte de utilizar a música para partilhar as minhas emoções, as minhas ideias com os outros, com o mundo. E eu tenho essa sorte mesmo. E então a música representa, para mim, uma ligação, uma conexão e uma partilha. Em relação à sua inegável vocação para a música, quando que você percebeu de fato que essa seria a sua trajetória? Desde cedo você notou que teria aptidão para o campo musical? Em algum momento você pensou em trilhar outro caminho? Foi há mais ou menos 10 anos que eu tomei a decisão, que eu percebi que eu tinha a seguir uma carreira na música a 100%. Eu não comecei muito cedo com a música. Pronto, eu toquei alguns instrumentos quando eu era mais novo, na escola, mas foi quando eu tinha 15, 16 anos que eu percebi que eu tinha uma facilidade para a música. Comecei a tocar guitarra, a tocar baixo e tocar em algumas bandas de rock, bandas da escola. E foi mesmo nessa altura que eu percebi que eu tinha uma aptidão para isso, porque eu passava muito tempo fora dos ensaios a tocar, a compor, a explorar a guitarra, as melodias, e eu chegava aos ensaios com músicas escritas, e os meus amigos diziam-me: mas estás a tocar guitarra e baixo e tal há pouco tempo, como é que tu já estás a escrever? E foi nessa altura que eu percebi, se calhar isto é o caminho certo para mim, porque parece que as coisas vêm facilmente. E na verdade eu nunca quis fazer outra coisa desde essa altura, mas a vida do músico é complicado, e quando eu cheguei a 22, 23 anos, depois já há alguns anos a tocar em bandas e fazer turnés e tentar seguir mesmo uma carreira a sério, eu tentei fazer outras coisas, outros trabalhos. Eu deixei a música ao lado, e mais por causa de razões financeiras, eu deixei a música ao lado e pensei: olha, a música vai ser mais um hobby, eu preciso ganhar a minha vida, eu preciso ganhar mais dinheiro, pronto. E então eu tentei fazer outras coisas. Eu trabalhei em bancos, eu trabalhei na imobiliária, fiz alguns outros trabalhos e durante alguns anos, para aí 2, 3 anos, e eu percebi que isso não era o caminho certo, que eu estava a fazer isso simplesmente pelo dinheiro, e que eu não estava feliz.
E de uma forma foi uma prova e eu percebi que eu tinha a voltar para a música, que eu tinha a fazer uma coisa que eu amava mesmo. E foi uma coisa boa porque depois abriu muitas portas e é por isso que eu estou cá hoje com a música. Moses, você canta em inglês e, sem dúvidas, o idioma é um facilitador de entrada no mercado fonográfico. No entanto, a concorrência é maior. Quando você compõe, você imagina aquela letra em português ou você já tem a ideia da canção na língua inglesa? Seria uma opção algum dia gravar também em português? As ideias e as letras para as minhas músicas normalmente vêm em inglês. Eu nasci nos Estados Unidos, então a minha língua materna é a inglesa. No entanto, eu já escrevi músicas em português e já lancei uma música em português que chama-se Voar. Eu trabalhei essa música com um grupo de rap hip-hop português e essa música, por exemplo, é uma música que eu escrevi, gravei e produzi totalmente em português. Pelo menos tentar. Vou deixar os meus erros atrás. Eu vou dar tudo o que eu tenho para dar. Eu vou arriscar. Esta vez eu vou voar. Oh, yeah, yeah, yeah. E então, claro que é uma opção lançar e escrever outras músicas em português. A língua portuguesa é muito importante para mim, é a língua dos meus pais, dos meus avós. Então eu tenho uma ligação, uma conexão forte e especial com a língua portuguesa e mais cedo ou mais tarde eu vou gravar e lançar outras músicas em português para o futuro. Moses, sua música dialoga com vários estilos musicais, como o clássico, o blues, o jazz, o reggae e o rock. De onde vêm tantas influências? Como podemos definir a sua música autoral? Ela se encaixa em um determinado estilo ou, pelo contrário, reflete essa mistura que carrega consigo? As minhas influências musicais vêm e começaram na minha infância, quando eu era muito jovem. Eu passava muito tempo a ouvir os discos, CDs dos meus pais, dos meus tios. Até tenho memórias e lembro das primeiras vezes de ouvir o Bob Marley, o Eric Clapton e o Jimi Hendrix. Eu passei horas e horas e horas a ouvir esses artistas quando eu era mais jovem. E eu sinto, mesmo hoje em dia, essas influências desses artistas. E como eu sou grande fã de música, apaixonado pela música como fã, em geral, e sou uma pessoa aberta, eu gosto de ouvir tudo. E se ouvir um estilo que eu até não conheço da África ou da Índia, mas se ouvir a música e gostar da melodia, da emoção que essa música está a me transmitir, eu vou gostar e já vai abrir outra influência, já vai abrir outra porta na música. É por isso que o meu estilo é influenciado por tantas influências na música e tantos estilos. Acho eu que é complicado para mim definir exatamente o meu estilo. Eu diria que é pop, o estilo pop, popular, mas sempre com algumas misturas das minhas influências, reggae, rock e indie rock. E eu percebi, estou a perceber hoje em dia, quando eu estou a escrever músicas e compor temas, que às vezes essas influências vêm especificamente quando eu estou a criar.
e depende no tema. Às vezes uma música vai pedir um estilo porque a música precisa de um ritmo específico, ou vai pedir uma influência porque precisa de uma emoção diferente, e cada estilo pode transmitir uma emoção e uma influência diferente. É por isso, como artista, acho eu que eu sou bem uma mistura dessas influências todas. E vamos então ouvir um pouquinho dessas influências presentes no riquíssimo trabalho de composição de Moses Christopher. Vamos curtir juntos o clipe da música Choices. Living in my mind, creating doubts that intertwine. I add them up as I divide. All of my choices left behind. Something true, making it hard for me to choose. Follow me or follow you. There's so many choices. Moses, em 2015 você recebeu o prêmio de melhor novo talento dos International Portuguese Music Awards pelo single solo Worst Enemy. I'm my own worst enemy. And why did I let it all just slip away? Every opportunity I watched deteriorate. And how did I let life pass so easily?
unanswered and empty moments I have left unanswered and empty. O que esse reconhecimento representou para sua carreira naquele momento? Worst Enemy foi o meu primeiro single, o meu primeiro lançamento como artista a solo. Então foi um prazer enorme receber esse prémio e ser reconhecido pelos International Portuguese Music Awards. De uma forma, foi uma confirmação, uma prova que eu tenho talento para fazer bons trabalhos e para escrever boas músicas. E confirmou que eu tomei a decisão certa a seguir a música e seguir o caminho de ser músico. Essa música, na verdade, mudou a minha vida. Ela abriu tantas portas e criou muitas oportunidades que eu ainda estou a seguir e seguindo hoje em dia. 2021 foi um ano muito difícil e de muitas incertezas. Ainda estávamos lutando contra uma pandemia que parecia interminável e invencível. Mas foi nesse mesmo ano que você recebeu 2 prêmios dos IPMAs pelas músicas Voar e Magic of the Moment, em estilos totalmente diferentes uma da outra. Esses prêmios tiveram um significado especial, já que o mundo parecia renascer para um novo tempo, em que nós pudemos ter novamente a esperança de dias melhores. Sim, claro. Esses 2 prémios foram muito importantes para mim e muito especiais para mim. Não só porque foram 2 prémios com 2 músicas diferentes e estilos e línguas até diferentes, mas foi mais porque foi uma altura muito difícil e uma altura muito insegura pelo mundo todo. Claro que a vida de um músico é sempre complicada, mas quando recebemos prémios para o nosso trabalho, esse reconhecimento do nosso trabalho, isso nos dá essa confiança e essa força para seguir em frente. Moses, você lançou recentemente seu EP de estreia chamado Perception. E sua música está disponível nos principais apps de streaming para ouvintes do mundo todo. Sobre o que essas canções falam? O que te inspirou a compor e que público você almeja alcançar? É verdade, eu lancei o meu primeiro EP, Perception, há quase 7 meses. Esse EP é um conjunto de 5 músicas que falam de vários sujeitos diferentes e coisas pessoais. Eu posso dizer que esse EP e essas músicas foram inspiradas pela pandemia. Eu passei muito tempo durante a pandemia a pensar em tantas coisas e foi nessa altura que eu encontrei muita inspiração para escrever estas músicas. Posso dar alguns exemplos, como a minha música Breathe, em português Respira. Essa música eu escrevi como uma forma de meditação. Eu estava a precisar de lembrar-me que a respiração é tão importante e que às vezes quando acontece esses tempos difíceis, quando passamos esses momentos muito difíceis como a pandemia, esquecemos das coisas simples como a respiração, por exemplo. Então eu escrevi essa música até para me ajudar e foi a primeira música do EP. Foi a primeira que eu escrevi, que eu depois pensei, eu vou agora escrever mais algumas outras para lançar o meu primeiro EP. Posso falar também do Choices. Foi uma música também inspirada pela pandemia e pelo facto que eu passei muito tempo a pensar nas minhas escolhas do passado, do futuro, e pensar na sociedade, que eu achei interessante que vivemos numa sociedade que tem tantas escolhas, na verdade, e no mesmo tempo podemos sentir perdidos, ou nem sabemos o que nós queremos, mesmo se temos essas escolhas todas.
E eu achei isso muito interessante. E só vou falar de mais outra música, o Escape. Ela tem uma ligação bem forte com a pandemia, porque durante essa altura tive muitos pensamentos negativos se calhar isto vai voltar ao normal, talvez não posso seguir em frente com a música, o que é que vai acontecer? E eu escrevi Escape porque eu comecei a sentir essa vontade de fugir. É isso que Escape quer dizer, fugir. Às vezes tinha uma vontade forte de fugir dos meus pensamentos negativos e a negatividade no mundo. Então, as músicas foram bem influenciadas pela pandemia. E agora, acerca do meu público, eu não tenho um público específico, eu não tenho um alvo quando eu estou a escrever. Talvez alguns músicos vão fazer um certo estilo ou tentar atacar um certo grupo de pessoas, mas para mim, eu gostaria, é o meu objetivo como artista, é tentar atingir todos. Moses, você ouve e conhece a música brasileira? Tem algum artista com quem gostaria de gravar ou mesmo fazer uma parceria aí como compositor? Sim, eu conheço um pouquinho a música brasileira. Há tanta boa música no Brasil que vai demorar algum tempo para conhecer tudo. Mas há alguns artistas que eu adorava trabalhar, produzir alguma coisa com eles. Em primeiro seria o Caetano Veloso, adoro a voz dele e as letras. O Seu Jorge também, a energia dele, o estilo dele, é mesmo um estilo único, na minha opinião. E há outro grupo também, por causa da minha influência ou o meu amor pelo reggae, eu gosto muito do Natty Roots. Então não sei, talvez algum dia eu vou conseguir trabalhar com um desses artistas, ou talvez os três. Moses, eu gostaria de agradecer muito sua participação aqui em nosso programa. Eu tenho certeza de que, assim como aconteceu com outros artistas que apresentamos, mais pessoas vão, a partir de agora, conhecer, se interessar pelo seu trabalho, que é fantástico. Toda a sorte do mundo para você. Espero que em breve você possa trazer sua música também para o público brasileiro. Um abraço enorme de toda a nossa equipe. Eu também queria agradecer e dizer obrigado à equipa da TVC e à Sandra pelo convite e a oportunidade. Eu gostaria de aproveitar desta entrevista para dizer também obrigado aos meus seguidores e fãs no Brasil. Eu agradeço o vosso apoio. Obrigado. Bora então curtir mais um pouquinho do som maravilhoso de Moses Christopher? Vamos assistir juntos ao clipe de Perception. La perception est la prise de conscience et l'art de comprendre la réalité mystérieuse et fluctuante du monde. Ta perception définit la façon dont tu vois, ressens et entends la vie autour de toi. Alors, laisse-la évoluer. Ne fixe aucune limite à ce que tu perçois et tu pourras ainsi te libérer l'esprit. O tom confessional e autobiográfico na Epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com.
E vamos continuando com o Cultura na TVC, agora aquele bloco das entrevistas. Nós estamos recebendo hoje 2 convidados que vão falar conosco sobre o projeto Vôlei Petrópolis. Recebam aí em casa com muito carinho esses que eu estou recebendo aqui no estúdio na tarde de hoje. Márcia Verônica, professora de Educação Física, gestora do projeto, e o Jonathan, que é atleta e que joga vôlei há quanto tempo, Jonathan? 9 anos. Sejam muito bem-vindos à TVC, ao Cultura na TVC. Obrigado. O espaço é todo de vocês. Nós que agradecemos a oportunidade de estar podendo falar do esporte, né? Que é saúde, é cultura também. Com certeza, Poder Márcia. estar falando um pouquinho do projeto Vôlei Petrópolis para vocês que estão nos assistindo. Obrigada por essa oportunidade. Imagina, o prazer é nosso. E o projeto existe há quanto tempo? Olha, o projeto existe desde 2005, tá? A ideia na época eu não era nem formada como professora de Educação Física, Sim. mas existia aquele projeto Amigos da Escola. Não sei se você lembro. Então, aí meus filhos estudaram no Colégio Metodista. E eu era amiga da escola de lá, tinha camisa, tudo. Uhum. Então, como eu sou ex-atleta, eu ensinava ele a jogar vôlei, jogar handball, tudo que eu podia. Sim. E aí, depois desse projeto Amigo da Escola, ele terminou. E na época, não precisava ser formado para estar ali ajudando. Uhum. Então, a diretora da escola falou: Márcia, se você tem vontade, você precisa fazer a faculdade de Educação Física. Isso. E aí eu trabalhava, chutei o balde e fui fazer a faculdade de Educação Física mesmo. Para se dedicar à profissão. Porque assim, Sandra, com 9, 10 anos, eu vim de família de dificuldade, de vulnerabilidade. Eu estudava no CENIP, né? Então a gente não tinha muitos recursos para nada. E eu fui descoberta na quadra pelo professor de Educação Física, que na época era o professor Denoni, né? E ele me descobriu na quadra, achou que eu tinha potencial e tal. Então eu comecei a jogar, na época o primeiro esporte era handball, né? Eu comecei a jogar handball pelo colégio, depois ele me levou para jogar handball para um colégio particular, depois ele me levou para o Rio, eu comecei a jogar, antigamente tinha chamado Jogos da Primavera no Rio. Eu jogava lá, depois eu fui vista por um olheiro, aí eu fui convocada para fazer um teste para jogar pela seleção do Rio de Janeiro, aí eu passei, aí eu joguei 3 campeonatos brasileiros. Olha. Então, o esporte para mim foi tudo na minha vida. Eu andei Foi de avião. História de vida mesmo, né? Andei de avião pela primeira vez, graças ao esporte. Eu conheci outros lugares, eu fui a Maceió, Recife, Brasília, Minas, graças ao esporte. Sim. Então, assim, até hoje eu tenho grandes amigos, graças ao esporte e saúde, né? Porque eu não sou mais novinha. E eu até hoje, eu ainda jogo vôlei. Até hoje pratica? Antes da pandemia, eu jogava pelo Fluminense, o Master do Fluminense. Sim. Campeonato Brasileiro. E esse ano eu fui convocada pela ABB de Brasília para jogar o Campeonato Brasileiro também. Que legal. E já sabe quando que vai acontecer, não? Ele é sempre nesse feriado de 15 de novembro. Ele emenda de 11 a 19 de novembro. Então tá pertinho do campeonato. É em Saquarema, CT de Saquarema. E Jonathan, e para você, quando que o vôlei entrou na sua vida? Desde que eu tinha 12 anos eu me interessei pelo esporte. Foi através da Márcia que eu conheci o vôlei. Bacana. Sou um pouco suspeito para falar porque eu tô com ela há 9 anos. Olha. Vai fazer 9 anos. Então desde a base ela trata o atleta desde a base até o adulto. Agora eu jogo na categoria adulto masculina. Sim. A gente sai para várias competições, competição municipal também. E a Márcia é uma grande incentivadora do esporte aqui na cidade. A gente precisa de mais Márcias por aí. É verdade. E você, ouvindo toda essa trajetória dela, você pensa também que talvez o esporte seja uma profissão lá para frente? Com certeza. O esporte inspira as pessoas, dá saúde, dá alegria. E a Márcia aqui é prova viva disso. É verdade. Agora, Márcia, você como atleta muda muito da atleta Márcia que jogou, que competiu, que ainda compete, para a gestora de um projeto tão grandioso como esse? Eu acho que uma coisa leva a outra, né? Porque assim,
eu vim da quadra, né? Então, quando a gente pensa, o nosso projeto, ele tem aquele slogan, oportunidade para todos, voleibol Sim. para todos. Então, eu sempre tive vontade de fazer, ter o vôlei como minha fonte de renda. Minha fonte de renda hoje é o vôlei. Você consegue viver disso? Eu consigo viver do voleibol. Sim. Mas o meu grande sonho era poder oferecer voleibol para aqueles que não podem pagar. Sempre foi um sonho meu isso, né? E as equipes de competição, porque eu tenho esse sangue, né, de competição. Então, eu acho que a coisa mais bacana que aconteceu, que por incrível que pareça, né, veio a pandemia, aí parou tudo, né? Pandemia, todo mundo foi pego de surpresa, né? Então, acho que todo mundo ficou com a saúde física e mental abadala. E mental, né? Principalmente nas escolas, como que a gente está vendo isso, né? Eu acho que quem mais sofreu, eu trabalhei na Secretaria de Saúde, eu acho que quem mais sofreu, na minha opinião, foram as crianças. Porque quando começou a pandemia, não existia um diagnóstico, um tratamento para as crianças, não existia vacina, não existia nada. Então, de repente, criança que precisa de movimento, que precisa gastar energia, foram as que ficaram presas. Até a própria sociabilidade, né? Ficaram presas dentro de casa. Sim. A gente ainda foi flexibilizado e saía ou não, fazia isso. Aí veio a vacina para os adultos, para adolescentes. Começou a as liberar. Crianças veio por último, né? E as coisas foram flexibilizando aos pouquinhos. Você acredita que eu consegui um patrocínio de uma empresa francesa, que não é de Petrópolis, para fazer voleibol para criança. Olha. E aí eu pensei assim, como assim? Como eu vou fazer vôlei na pandemia, clube fechado, tudo fechado, né? Aí é que eu falo, a gente cresce na dificuldade. Na dificuldade, é verdade. Né? Aí o que eu fiz? A gente começou a fazer um vôlei online. Aí eu nunca inimaginável, né? Não, nunca fiz um vôlei online. Isso, Como assim, né? Aí, conversando com o patrocinador, a gente comprou bolas de vôlei, a gente abriu inscrição, aí a Comac, né, no caso a Fernanda, né, a Comac, foi que abraçou a ideia, né? Aí o que nós fizemos? Demos uma bola para cada criança, elas ficavam em casa, aí a gente gravava o vídeo, um videozinho do que a gente queria que eles fizessem, colocava no WhatsApp, eles repetiam e a gente ia corrigindo eles. Ah, então eles iam treinando em casa. Treinando mais em ou casa, menos isso. em casa, fazendo todos os movimentos. Sim. E assim a gente ficou um ano, quase um ano e meio, assim. Nossa. E foi muito legal, sabe? Porque eu nunca tinha pensado nisso. É verdade. Né? E aí a empresa gostou, renovou com a gente. A gente começou a voltar a ir para a quadra, ele funcionava lá na quadra da Comac, né? A gente voltou, continuou fazendo lá. Houve uma outra renovação agora, a gente está no C3 também, que é uma outra instituição que trabalha com crianças no contraturno escolar. A gente está lá, é um projeto de vôlei de graça para crianças da rede pública. Da rede pública municipal. Municipal, sabe? Então, assim, eu acho que isso, assim, como pessoa, me engrandeceu muito, sabe? Porque era um sonho que eu sempre tive. E o meu segundo sonho é que uma empresa patrocine as nossas equipes de competição. Porque às vezes a pessoa pensa assim, equipe de competição ninguém quer patrocinar. Mas, gente, tem tantos talentos em Petrópolis. Em todas as áreas. A gente tem os campeonatos, Jogos Estudantis Municipais. Isso. Nós temos os GEUPs, que são das escolas particulares também. Isso. A criança joga uma vez e aí? Aí só ano que vem. Aí só ano que vem, não vai jogar mais, não tem mais nada. É um desperdício de talento, oferecido. Né? Então, assim, a gente quer resgatar. Hoje a gente tem, eu acho que hoje eu sou a maior escola de voleibol de Petrópolis, né? Nós temos vários polos, depois se você quiser sim, a gente vai falar sobre eles. Então, a gente vê vários talentos em todas as idades. Sim. Então, por que a gente não pode começar a fazer uma equipe de base de vôlei e com patrocínio de alguém que possa estar ajudando
para a gente jogar um campeonato fora, jogar um campeonato na cidade, Campeonato convidar na alguém, cidade, os distritos, né? Imagina. dar Campeonato entre os visibilidade à distritos. própria cidade, Exato. né? Disso, mostrar que as pessoas têm talento, como eu fui, como a gente estava comentando ali, né? Tem a Patrícia do bolão, a seleção brasileira. Tem a Fabiana do hóquei, da esgrima. Da esgrima, Tem o hóquei lá com bucha. Com bucha, E isso. outros que eu não sei que deve ter também, Com né? certeza, tem muita gente. Então, assim, a gente precisava tanto que a cultura, né, de Petrópolis mudasse um pouquinho, Mudasse, né? é verdade. Que abrisse para patrocínio, né? Hoje a gente, posso falar dos patrocínios? Pode ficar à vontade e a gente precisa saber até para incentivar essas empresas a continuar apostando no esporte. Então, hoje a gente tem uma equipe de competição feminina e masculina que ela é patrocinada pelo Armazém do Grão. Porque o Armazém do Grão tem uma cabeça aberta, eles, né? Então, eles ajudam a gente. Então, esse ano nós jogamos graças a eles. Olha que bacana. Nós temos o apoio do Instituto Bingen também, que é lá do Magnólia, do Fiusa, que apoia a gente, que cede o horário da quadra para a gente treinar. A gente tem a Academia Aqua, que os nossos atletas podem fazer atividade de graça. Treinar lá uma musculação. Na academia, uma musculação, alguma coisa dirigida para o esporte. Então, assim, o Gol de Placa abriu um horário para a gente de vôlei de areia, porque são técnicas diferentes, mas que a gente precisa aprender. Então, assim, são todos parceiros. O Ricardo, lá do Gol de Placa. Então, eu acho tão importante, são pouquinho de cada um, trocando serviço, né? A gente, em momento nenhum, está falando quase que em dinheiro, né? A gente está falando de troca de serviço. Troca de serviço. Então, isso é tão importante, Sandra. E aí, Márcia, você falou que hoje você é a gestora do maior projeto de vôlei da cidade. São quantos polos? Então, se eu esquecer, me ajuda. Nós temos no Palmeiras funciona às quartas-feiras. Sim. Aí nós temos, lá é para criança, jovem e adulto. Temos vários horários a partir das 15 horas no Palmeiras. A gente vai de 15 até 8h30 da noite. Sim. Quarta-feira. Aí nós temos o CISEP, que é aquela quadra ali perto do Morém, ali, que o pessoal conhecia a antiga quadra da CAEMP. Né? Ficou conhecida assim há muito tempo, né? Ela é às sextas-feiras, das 4h30 às 6, tá? Aí nós temos o Magnólia. O Magnólia, a gente funciona segunda, de 6 às 9. A gente funciona sexta, hoje, de 4h30 às 9 da noite. E sábado, de 2h30 às 6 da tarde. A gente tem na Igreja Santa Clara, que é ali no Coronel Veiga, em frente à ponte, a garagem da Petroíta, às quartas-feiras, das 6 às 7h30 da noite. Nós temos o Colégio São Tomás de Aquino, às quintas-feiras, das 5h30 às 8 da noite. Acho que eu não esqueci ninguém, não. Não, acho que é isso. Eu acho que é isso, assim, que a gente está por enquanto. E o Jonathan faz aonde? Ou não faz mais? Está só como atleta? Não, ainda faço parte da equipe de competição adulta. A gente treina no São Tomás e no Magnólia. 2 vezes por semana no nosso treino. E como atleta, que agora a gente pode falar assim, né? Como atleta, não mais apenas como aluno, como atleta de vôlei, qual foi a maior conquista ou a maior competição que você já participou? A gente já participou quando era a mirim etapa do Campeonato Carioca. Fomos lá para baixo. O nível é um pouco desproporcional, exatamente pela questão do investimento. Lá é muito maior o investimento do que aqui. Juiz de Fora já fomos. E a competição da cidade, né? Que a gente sempre participa todo ano aí, a gente está participando. A última a gente foi vice-campeão. Que bacana. Que ainda não acabou esse ano. Eu esqueci de falar dos projetos sociais também, que tem a Comac, que é sexta-feira, de 5 às 6h30. E lá no C3 é terça e quinta. Terça é à tarde. Eu já perdi a conta. Terça é à tarde para as crianças que estudam de manhã e quinta é de manhã para as crianças que estudam à tarde. Sempre no contraturno, né? Para não atrapalhar o rendimento escolar. Sim. E onde que você pretende chegar? Porque você falou do sonho lá atrás, que você queria proporcionar vôlei de graça para muita gente com um projeto social. Você já está conseguindo atingir muitas crianças.
Mas onde você quer chegar com esse projeto? Qual é aquele sonho que ainda está guardadinho ali que você quer realizar? Então, esses dias me perguntaram sobre isso, né? Porque assim, as coisas foram acontecendo assim, né? Foi dando certo. Porque eu acho que tudo para começar é fácil, difícil é manter. Isso. Né? Então, a gente tem sempre muita reunião, a gente manter a qualidade, né? A gente está crescendo, mas tem que crescer com qualidade também. Eu nunca quis botar nossa mensalidade alta, porque eu queria proporcionar que fosse legal para todo mundo, né? Eu queria muito ainda crescer na parte das equipes de competição, que eu acho que é um buraco que ainda nós temos na nossa cidade, que podia ser visto, né? E o pessoal fala assim, né, que a gente tinha que ter um ginásio nosso, um CT, mas assim, isso é uma coisa assim que eu nunca pensei, que eu falei assim, se a gente tiver um CT, um espaço só nosso, é que ele fosse do município, né? Entendi. Eu acho que a gente em Petrópolis, a gente não tem um ginásio, né, do município, né, um espaço que fosse para tudo, né? Para agregar tudo, né? A gente tem o CIO no Caxambu lá, mas ele é um espaço que ele foi bolado para treinamento. Ele não tem arquibancada, ele não é um lugar que você possa fazer um campeonato que vai ter arquibancada, que as pessoas vão estar lá. Para poder ir registrar, não dá, não tem como. Isso, ele não é isso. Então, assim, é uma coisa que Petrópolis também não tem, que a gente precisaria ter. Esse ano aconteceu uma coisa, você falou assim, um sonho, duas coisas que eu nunca pensei que ainda vão acontecer, tá? Uma coisa aconteceu que eu consegui botar a minha propaganda no bus door, nas costas do ônibus. No ônibus. Era uma coisa assim que eu nunca pensei que eu um dia ia conseguir fazer isso, né? E eu achei muito legal. E é uma visibilidade imensa, né? Tá parada no ponto de ônibus. Né? Eu recebi muita ligação por conta disso, sabe? E foi uma coisa que deu certo, achei muito bacana. E uma outra coisa que está para acontecer é que a nossa propaganda, a gente gravou um comercial de 30 segundos, que eu acho que eu até mandei o comercial para você. Isso, o pessoal de casa vai ver, a gente vai mostrar. E ele vai passar nas telas de cinema de que Petrópolis. bacana, que legal. E é uma coisa que, assim, que eu, sinceramente, eu nunca pensei que ia acontecer. Mas tudo assim, de conversar, de parcerias. Não estou falando, gente, não teve dinheiro envolvido. Foi conversa, troca de serviços, parcerias. Credibilidade, acreditar no projeto. Acreditar que o nosso projeto é sério, né? Então, que quando a gente fala em voleibol, a gente está falando de saúde física, saúde mental, de educar. O que o esporte propicia para as pessoas, para as crianças, né? Valores morais, valores éticos, é o saber ganhar e perder, é o saber respeitar, né? Então, são valores tão importantes para a vida futura deles, né? Profissional. É verdade. Né? Família, a família presente. Eu acho isso tudo tão importante. Isso é a verdadeira inclusão, né, Márcia? Sim. A inclusão social é isso, propiciar a todos o mesmo nível de acessibilidade a esporte, a cultura, a lazer. Como é necessário isso, né? E você, Jonathan, qual que é seu maior sonho dentro do esporte? Meu sonho era ser atleta de alto rendimento, mas para ser atleta de alto rendimento você precisa de investimento, precisa de muito investimento, e não é o nosso caso. Então, como minha idade já está ultrapassada... Tá muito velho. Tá um pouco ultrapassada. Agora eu busco mais qualidade de vida mesmo. Entendi. E com a Márcia, difícil abandonar ela, 9 anos aí. Daqui a pouco vai ser seu professor lá. Pretende fazer educação física? Não, eu estou em outro ramo. Ah, é? Outro ramo, mas educação física também me pega ali um pouquinho. Mas não quero trabalhar com... só curtir mesmo. Entendi. O Jonathan é ponteiro, é atacante, entrada de rede. Joga muito bem. 1,80, mas a gente está lá. Tá lá, né? Tem que estar. A técnica economiza esforço. Com certeza. É isso aí. Agora, quantos talentos você já produziu? Você tem ideia desse número ao longo de tantos anos trabalhando com vôlei? Que passaram pelas escolinhas, pelo projeto? É difícil. A gente já teve meninas que foi para o Flamengo,
foi pro Botafogo, Fluminense, o Patrick lá para Minas, né? Como é que é? Eu esqueci. É em Belo Horizonte, não? Ele foi, eu esqueci o nome Uberlândia. Da equipe que ele foi também. E assim, eu acho que o que dá mais prazer pra gente é essa questão de você, que eu falo, nós somos uma escola de voleibol. Se a gente vai formar atletas de voleibol, a gente não sabe quantos vão ter talento ou vontade, né? Porque tem gente que vai ser do vôlei, né? E tem gente que só vai querer conhecer o vôlei, né? Só aprender. E o que dá mais prazer a gente é ver aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto com os fundamentos corretos. Saber que o nosso objetivo foi alcançado, de ensinar a jogar voleibol. Entendi. Né? Então, já passaram pela gente muitos estão às vezes jogando em outros locais, muitos foram professores que aprenderam com a gente, que agora estão formando suas escolinhas, sabe? E isso é gratificante pra gente, né? E os que ficam assim vários anos com a gente não consegue cortar o cordão. Nem deve, né? E quando eles vão embora, né? Porque assim, chega a época de faculdade, igual hoje eu tenho atletas tanto feminino quanto masculino, que estão fazendo faculdade, que não podem mais estar com a gente, que a gente foi obrigado a cortar o cordão, né? Porque estão fora da cidade. Que a gente torce por eles, porque eles estão jogando vôlei nas faculdades deles também, tem times maravilhosos, isso. Né? E quando eles voltam de férias, eles visitam a gente. Então, acho que isso é gratificante. Não cortou bem, não. O cordão umbilical tá lá. Eles falam que eu sou a mãezona, né, deles. Mas é porque eu sou mãe. Eu tenho 2 filhos. Os 2 jogam vôlei. Meu marido jogava vôlei também. Olha. Então, a família toda é do vôlei. Mas nunca foi por pressão, não. É porque gosta, porque a família sempre andou unida. Eu sempre fui apoiada pela família, sabe? Eles, então, assim, a gente vive um momento saudável. E hoje, por conta da pandemia, eu acho que as pessoas estão dando mais atenção à saúde, né? Estão vendo a valorização da saúde, né? Eu acho que as crianças tiveram um comprometimento motor na pandemia. É muito celular, é muito isso, muito aquilo, muito fechado. Então, é o momento dos pais agora também dar uma pressão, botar eles para um esporte, para alguma coisa que eles gostam. Não obrigar. Eu nunca quis ninguém obrigado no voleibol, né? Eu quero, às vezes, aquela criança, aquela pessoa desengonçada, mas que gosta de vôlei. O resto é com a gente. E aí você busca as alternativas ali dentro a gente do que nunca vê limite na pessoa, a gente vê possibilidades. É isso. Esse é o nosso lema. É sobre isso. E para quem quiser conhecer, você tem um Instagram do Projeto Vôlei Petrópolis. É com esse nome mesmo, Márcia? É @Projeto Vôlei Petrópolis. Pode seguir, tem as informações lá. Você quer deixar algum telefone de contato? Alguém que de repente queria colocar seu filho lá, sua criança que está em casa? Então, nós temos eu peço muito que siga nossas redes sociais, porque ali na nossa rede a gente vive postando informações interessantes sobre saúde, sobre criança, sobre voleibol, o que a gente tem feito, né, os nossos eventos que a gente faz, e tem o nosso contato, mas eu posso falar, é 24 981 52 8601, tá? Quem quiser entrar em contato com a gente, esse ano a gente vai até o início de dezembro, normalmente a gente para em janeiro, porque a gente respira, a gente estuda, se programa, se organiza, os professores, para retornar em fevereiro, tá? A gente deixa um polo em aberto, que é o do Palmeiras. Em janeiro, a gente vai fazer festival de vôlei lá. É para quem é aluno, quem não é, quem está de férias, tem criança, está com primo em casa, quer fazer alguma coisa, vai jogar vôlei lá no Palmeiras. Vamos jogar vôlei. Vamos jogar vôlei, chega lá. Leva papagaio, cachorro. A gente vai anunciar mais para frente isso. Mas, gente, olha, segue nossas redes sociais, porque vocês vão estar ajudando a gente.
vão estar ajudando os nossos patrocinadores também, vão estar ajudando a dar mais visibilidade para a gente. Porque no fundo a gente precisa disso, né? Essa Isso. visibilidade para as pessoas conhecerem, entenderem o projeto Isso. e apostarem também. Por esse mesmo número, se alguma empresa de Petrópolis, da cidade, quiser entrar em contato com você, Pode. consegue também? Pode. Eu nunca coloquei meu número como comercial, porque eu acho que quem liga é porque está precisando falar com a pessoa e às vezes não tem tempo, é 9 da noite, 10. Meu telefone é de segunda a segunda, meia-noite, 11, eu estou respondendo. Qualquer horário pode falar contigo. Estou respondendo. Márcia, foi um prazer muito grande te receber aqui. Adorei saber um pouquinho da sua história, da história do projeto. Jonathan também, que carreira bacana que você trilhou aí, Obrigado. já tão novinho, né? Obrigado. Já tem uma história bonita no Sim. vôlei. Imagino quantas histórias a Márcia teria para trazer aqui para gente. E a gente fica muito orgulhosa de receber você aqui, de falar nesse projeto, principalmente esse lado social, as crianças também que não podem pagar, também ter o acesso com a mesma qualidade de aula. Isso é muito bacana. Fica aberto o espaço. Sempre que tiver alguma coisa bacana, chama a gente que a gente vai lá. Não, eu que queria agradecer, né, da TV tá abrindo esse espaço, você, né, Sandra, tá abrindo. Posso agradecer meus patrocinadores. Pode, fica à vontade. O Armazém do Grão, sempre parceiro com a gente, o Instituto Bingen, a Academia lá do Tiago, a Aqua, Gold Placa, Safran. A Safran é que patrocina, é uma empresa de helicóptero, que revisa, igual aqui tem a GSL, Sim. a Safran revisa motores de helicóptero. Ela é francesa e ela patrocina o nosso projeto social. Também, assim, com muito carinho, a gente agradece. Merci beaucoup, Safran. Sabe? E pais, alunos, todo mundo que ajuda, a nossa equipe de competição, todo mundo que trabalha, os professores, né, coitados, que eles... a gente cobra muito, né, porque a gente quer trabalhar com qualidade, mas eles sabem disso, que eu sou boazinha. Mas a cobrança faz eu parte. Eu sei reconhecer, eles sabem que eu sei reconhecer. Mas é assim que a gente consegue bons resultados. Obrigada, né? tá, Sandra. Muito obrigada a vocês. Obrigado. E você de casa vai ver um pouquinho de foto aí do projeto, vai ver o vídeo que a Márcia falou, que vai passar o vídeo aí mostrando um pouquinho dessas cenas. E claro, entre em contato, siga a página e não saia daí que tem mais cultura na TVC. Fomentar, ensinar a prática do voleibol, detectar talentos, formar equipes de competição e, acima de tudo, dar oportunidade a pessoas em vulnerabilidade social. Aulas a partir dos 9 anos até a terceira idade. Equipe composta por profissionais de educação física e estagiários em formação acadêmica. 7 polos espalhados por toda a cidade. Venha fazer parte desta equipe. Projeto Vôlei Petrópolis. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. E assim vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelos comentários, pelos compartilhamentos nas redes sociais e, claro, pela sua audiência. Temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá, tchau, tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.